tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos encerrar o assunto sobre a civilização islâmica na Alta Idade Média. Nós vimos na aula passada as origens do islamismo, nós falamos sobre a situação da Arábia pré-islâmica. A Arábia foi onde surgiu o islamismo. Vimos que o islamismo é uma religião monoteísta, com uma forte influência do cristianismo e do judaísmo. Vimos que ele surgiu no século VII, criado por Maomé, um comerciante de Meca, que morreu no ano 632. Nós vimos que ele estabeleceu um governo islâmico teocrático em Medina. Ele era de Meca, mas estabelece o governo em Medina, depois daquele acontecimento conhecido como Hégira. Vimos que de Medina ele conquistou a Arábia, inclusive Meca. Vimos que ele, na visão dos muçulmanos, restaurou o monoteísmo que, de acordo com o islamismo, era a religião original de Meca, dos árabes, na verdade da humanidade, mas restaura especialmente o culto em torno da Pedra Negra, um símbolo do pacto entre Deus e os homens, localizado naquele santuário chamado Caaba, em plena Meca, e com isso Meca se transforma ou é consolidado como centro de peregrinação para os muçulmanos, o principal centro religioso do islamismo. Maomé, entretanto, permanece em Medina. De Medina ele governa a Arábia, que foi unificada por ele, por meio da religião, por meio de guerras, por meio de alianças, mas estabelecendo uma comunidade islâmica, sendo que o muçulmano é o seguidor dessa religião, muçulmano ou islâmico, o Deus único, Alá. E Maomé morre em Medina no ano 632. Quando ele morreu, a Arábia então estava unificada. Ele foi sucedido pelos califas, e foram os califas que fizeram a expansão do islamismo pelo Oriente Médio, pelo Mar Mediterrâneo, pela Europa Ocidental, pela Ásia, pelo sul da Ásia. E é disso que nós vamos tratar agora, ok? Então vamos lá. Aqui é um mapa da expansão islâmica, eu já tinha mostrado na outra aula, daqui a pouco eu volto para esse mapa. Vamos primeiro dar uma olhada no contexto em que ocorreu a expansão árabe islâmica. Ela ocorre no século VII, bem no início da Idade Média. Ela ocorre no seguinte contexto: a população da Península Arábica estava crescendo. A Arábia tinha sido unificada no sentido político e religioso por Maomé. E com a morte dele surge o califado islâmico na Arábia. Califa, como a gente viu, é o sucessor de Maomé. Só que as grandes potências do Oriente Médio, do Mediterrâneo, vizinhas da Arábia, estavam em declínio, estavam enfraquecidas. Essas potências eram o Império Bizantino e o Império Persa Sassânida, com centro no Irã. Esses dois impérios travaram diversas guerras, estavam esgotados militarmente, enfraquecidos militarmente, e o enfraquecimento tanto do Império Bizantino quanto do Império Persa facilitou um bocado a expansão árabe sobre o Oriente Médio. Por que ocorreu essa expansão? A gente pode colocar motivos de ordem econômica e de ordem ideológica. Econômica foi aquele velho motivo da expansão dos impérios, dos povos da antiguidade. Busca por terras, busca por pilhagens, por saques, que era uma tradição de várias tribos islâmicas na pilhagem, islâmicas não, árabes, várias tribos árabes, beduínas, tinham essa tradição de saquear, de pilhar o território adversário. Só que tudo isso se juntou a um fator ideológico, que era o ideal de jihad, quer dizer, jihad significa esforço espiritual, e que costuma ser traduzido como sinônimo de guerra santa islâmica, o esforço de levar o islamismo para os povos que não o conhecem. Esse esforço inclui a violência, inclui a guerra. Então, o ideal de guerra santa islâmica, de levar o islamismo, de jihad, foi um outro fator que levou à expansão islâmica. A expansão ocorreu sobre dois califados. Primeiro, o califado Rashidun, que significa bem guiado, que eram califas, parentes de Maomé, eleitos pela comunidade islâmica, pela Umma, lá na Arábia. Foram esses califas que conquistaram a parte mais rica do Império Bizantino, a Palestina, incluindo Jerusalém. Foi então que Jerusalém caiu sob o controle dos muçulmanos, a Síria, o Egito, a Líbia. Repare, o Império Bizantino perdeu seus territórios mais ricos, mas o Império Bizantino não desapareceu. Ele sobreviveu,
mas com tamanho reduzido, né? O território reduzido. Além disso, os árabes muçulmanos conquistaram o Império Persa Sassânida, né, da dinastia Sassânida. Conquistaram o Iraque, que pertencia a esse império, e conquistaram a própria Pérsia, né, o atual Irã, e destruíram o Império Persa. Observação, foi na época desse califado, Rashidun, que ocorreu a elaboração do Alcorão, né, que nós vimos na aula passada, é o livro sagrado dos muçulmanos, onde supostamente estão contidas as palavras que Deus passou para Maomé e que Maomé transferiu, né, repetiu, pregou para os muçulmanos. Tem um helicóptero passando aqui agora, deixa eu dar uma pausa, senão a gente não escuta. Pronto. O outro califado é o califado Omíada, aí já são califas hereditários. Esse califado foi marcado por rebeliões e guerras civis, pelo menos no início, né, do califado. Entre elas, uma muito importante que ocorreu no ano 680. O califa, na época, era o Yazid I, e ele enfrentou uma rebelião do Hussein, que era filho de um antigo califa chamado Ali, que havia morrido no ano 661. Ele tinha sido assassinado, né? E esse Hussein era neto de Maomé. O Ali era casado com uma filha de Maomé. E o Hussein reivindicou o califado, alegando que ele era parente de Maomé. Então as forças rebeldes do Hussein enfrentaram as forças do governo do califa Yazid, e numa batalha muito famosa aí na história do islamismo, chamada Batalha de Karbala, ocorrida no Iraque, no dia 10 de outubro do ano 680, o Hussein foi derrotado e foi morto. Acontece que seus partidários, que eram na verdade partidários de uma linha, né, de califas, que segundo eles deveria ter assumido o poder, que remonta ao Ali e na prática remonta ao Maomé, os seus partidários não se conformaram com isso e não reconheceram os califas que não tinham parentesco com Maomé. Aí que a gente tem, pessoal, a origem da famosa divisão dos muçulmanos em xiitas e sunitas. É a origem da divisão. Essa divisão foi se aprofundando por outros fatores de interpretação religiosa, mas a origem está nesse momento. Xiita vem de Shia, que significa partido, ou mais precisamente Shiatu Ali, o partido de Ali. O grupo do Ali, quer dizer, dos partidários do califa que havia sido assassinado, os partidários do Hussein. De acordo com eles, o califa tem que ser um parente ou descendente de Maomé. Então eles não reconheceram a autoridade dos outros califas. Acontece que esses xiitas eram e são até hoje minoria no conjunto do mundo muçulmano. No conjunto do mundo islâmico, eles são aproximadamente 15, 10% da população islâmica. Porém, hoje, no Iraque e, sobretudo, no Irã, eles são maioria. Eles são maioria no Irã e no Iraque. Mas no conjunto do mundo islâmico, eles são minoria. Os sunitas, que é o outro grupo, a palavra vem de suna. Suna são os costumes e práticas baseadas nas palavras de Maomé e de outros muçulmanos notórios, destacados, né, juristas muçulmanos, né, que foram interpretando o Alcorão, interpretando as palavras de Maomé, e a interpretação deles passou a ser considerada válida, né, tinha validade em termos de justiça, até de legislação. De acordo com esse grupo, o califa pode ser qualquer muçulmano, qualquer islâmico que reúna, que possua sólidas virtudes para o cargo: honra, respeito pelas leis, capacidade de trabalho, conhecimento, né, da tradição islâmica. É a maioria dos muçulmanos, inclusive na Arábia Saudita, hoje, né, onde está localizada a Meca, né, Medina, né, as duas cidades mais importantes para os muçulmanos são cidades controladas pelos sunitas. Então a divisão começou nessa guerra civil. Agora, como eu falei, ela foi se aprofundando com o tempo, porque ela passou a envolver também questões de interpretação religiosa. E os omíadas continuaram expandindo o território. Apesar da guerra civil, eles continuaram o processo de expansão territorial. Eles conquistaram o restante da África do Norte, a Tunísia, a Argélia e o Marrocos. No ano 711, atravessaram o Estreito de Gibraltar, invadiram a Europa Ocidental, invadiram a Península Ibérica, onde existia o tal reino visigodo cristão na Espanha e Portugal, conquistaram esse reino e com isso estabeleceram o domínio islâmico sobre a Península Ibérica.
E lá no Oriente, lá no leste, continuaram se expandindo, conquistaram a Ásia Central, especialmente o Afeganistão. Na verdade, o Afeganistão, a conquista plenamente consolidada do Afeganistão só aconteceria no final do século X, mas boa parte dele já começa a ser dominado nesse momento. E conquistam o Paquistão, que até hoje é um país de maioria islâmica. Tentaram conquistar Constantinopla em 2 ocasiões. Foram derrotados pelos bizantinos. E nós vimos que eles tentaram conquistar a França, mas foram derrotados pelo Carlos Martel. Estão lembrados? Naquela batalha de Poitiers. Ok? Bom, consequências da expansão árabe islâmica. Só vou fazer uma pausa, que eu quero gravar 10 minutos para não ficar muito difícil depois para salvar o vídeo. Tá? Vou parar aqui e já volto no próximo vídeo.